Na última aula, nós estudamos um pouco mais sobre a descoberta da vacina. Você está lembrado? Vocês tiveram um mistério para solucionar. Eu te passei as observações que o Dr. Jenner havia feito. E aí, você teve que tentar descobrir como é que ele fez para inventar a primeira vacina. E agora, eu vou te mostrar como tudo aconteceu. Para testar a sua teoria, ele precisava de alguém jovem, que não tinha tido varíola humana ou a varíola bovina. Ele escolheu um garoto chamado James, de 8 anos. Ele disse para o garoto que faria com que ele não pegasse a varíola nunca e que isto não o machucaria muito. Então, ele retirou o pus das feridas das mãos das ordenhadeiras, que tinham varíola das vacas, e colocou em 2 pequenos cortes que ele fez no braço do menino. A varíola da vaca era chamada de vaccínia, por isso ele chamou a sua invenção de vacinação. Em alguns dias, James estava doente, com a varíola da vaca, mas ele logo melhorou. 6 semanas depois, o Dr. Jenner pegou pus de uma pessoa com varíola humana e aplicou na ferida do braço do menino. E ele não pegou a varíola humana e viveu por muito tempo. Graças ao Dr. Jenner, hoje existe a vacinação para nos proteger de várias doenças. Agora nós já vimos como é que foi inventada a primeira vacina, mas eu te pergunto, como é que são produzidas as vacinas atualmente? Como é que é inventada uma nova vacina? Tecnologia na produção de vacinas é o tema da aula de hoje. Vem comigo! ,90% das vacinas brasileiras são produzidas por 2 laboratórios, pelo Instituto Butantan, que fica em São Paulo, e o Instituto Biomanguinhos, que fica no Rio de Janeiro. Mas aí eu te pergunto, como é que acontece a fabricação de uma vacina? Porque você sabe, a vacina ela é feita do agente infeccioso, ou seja, daquele causador da doença. Dentro da vacina a gente vai encontrar o vírus, a bactéria, o protozoário, enfim, aquele causador da doença. E aí eu te pergunto, como é que eles fazem para fabricar uma vacina? Onde é que se multiplica esse vírus, essa bactéria para colocar dentro da vacina? Eu vou te dar o exemplo agora de como se fabrica a vacina da gripe, mas saiba que a maioria das vacinas é fabricada da mesma maneira. Então assiste agora a um vídeo que eu separei para você. Aqui no Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo, que são produzidas as vacinas contra a gripe, que serão distribuídas por todos os postos de saúde no Brasil. Daqui sairão 54 milhões de doses para os grupos prioritários da rede pública. Mas para todas essas doses chegarem aos postos de saúde, a vacina percorre um longo caminho de produção. O Instituto Butantan recebe amostras dos 3 tipos de vírus que serão usados na fabricação da vacina: o influenza tipo A, H1N1 e H3N2 e do tipo B. Além disso, recebe de uma granja localizada no interior de São Paulo ovos embrionados de galinha. Eles são um lugar perfeito para a multiplicação do vírus. Na primeira etapa, uma máquina injeta em cada ovo o vírus da gripe ainda vivo. Em seguida, o ovo é colocado em incubação por um período de 60 a 72 horas. Durante esse processo, o vírus consegue se multiplicar quase 10 milhões de vezes. O material extraído do ovo depois dessas etapas passa por processos de segmentação e todos os vírus são mortos. Só assim ele poderá ser usado para a formulação da vacina. De cada ovo podem sair até 3 doses de vacina e cada um deles recebe um tipo de vírus influenza. Bom, como você viu no vídeo, a vacina ela é fabricada por meio do ovo da galinha. Garanto que você não sabia disso, não é? Então, é utilizando-se do ovo da galinha que nós conseguimos multiplicar aquele agente patogênico. Ou seja, é pegado ali o vírus, a bactéria, o protozoário, aquele agente causador da doença, e é colocado dentro do ovo da galinha. E aí lá dentro do ovo ele vai se multiplicar, né? E aí eles vão conseguir então fabricar a vacina a partir disso. E você deve estar pensando, mas é muito fácil fabricar uma vacina. Então por que nós ainda não temos a vacina contra o Covid-19? Criar uma nova vacina não é tão simples assim quanto se pensa. Precisa-se de muito tempo, de muito estudo, pesquisa e de muitos testes.
Então, em média, se gasta 15 anos para produzir uma nova vacina. Os mais otimistas acreditam que vai levar mais ou menos 1 ano e meio para se produzir a vacina contra o novo coronavírus, produzir e distribuir para a população. Agora eu vou te mostrar o passo a passo de como se produz uma vacina. O primeiro passo para a fabricação da vacina é conhecer o agente causador da doença. Então, primeiro de tudo, é preciso saber se a doença é causada por vírus, bactéria, protozoário, enfim. Então, primeiro se descobre o causador da doença e é estudado um pouco mais sobre ele. Busca-se descobrir algumas informações, quais são as reações que ele causa no corpo humano e entre outras coisas. Depois dessa etapa, nós vamos para a outra parte. O segundo passo é testar a vacina em humanos. Então agora é chegado o momento de testar a segurança da vacina, de verificar quais são os efeitos colaterais, qual é a melhor formulação e tudo mais. Para isso são selecionadas em torno de 20 a 100 pessoas saudáveis. Esses testes geralmente são realizados em clínicas e aí a pessoa ela fica sendo observada em tempo integral por alguns especialistas. Esse processo, esse estágio, ele dura geralmente em torno de 3 meses e nem sempre pode dar certo. Às vezes, durante esses testes, se percebe alguns erros e aí esse tempo que foi gasto, vamos dizer assim, é praticamente jogado fora. Vai ter que reiniciar todo o processo do início novamente. E aí, depois que passou o primeiro estágio, que é o estágio de identificação do agente patogênico, passou o segundo estágio, que é a testagem em algumas pessoas, vem o terceiro estágio. No terceiro estágio, essa vacina ela vai ser testada num número de pessoas maior. Então, vai ser pegado mais pessoas e pessoas de diferentes locais, diferentes localidades, e aí essa vacina vai ser testada. Se der tudo certo nos 3 estágios, aí sim a vacina ela vai poder entrar em ação e vai poder ser distribuída para a população. Bom, acho que você percebeu que para se fazer uma vacina nova é preciso de muita pesquisa, de muito estudo e é preciso também de muitos testes. E aí sim, com muita segurança, essa vacina ela é distribuída para a população. Mas tem muita gente que ainda acredita que a vacina faz mal. Não sei se você já ouviu falar, mas tem pessoas que dizem que não tomam a vacina porque ela causa doença. O que você acha? Bom, o que você acha eu não sei, mas eu sei o que os estudos e as pesquisas nos indicam. As pesquisas e os estudos nos indicam que as vacinas são muito seguras. Elas podem causar algumas reações sim, um braço dolorido ou até mesmo uma febre de leve ou algum sintoma de leve. Mas de uma coisa você pode ter certeza, se você pegar uma doença que poderia ter sido evitada com vacina, vai ser muito pior. Com certeza, os sintomas da doença vão doer muito mais do que aquela picadinha. Então, acho bom você conferir a sua caderneta de vacinação. Confere lá para ver se você está com as vacinas em dia. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Até a próxima e tchau, tchau!